pensando, para os cristãos, eu diria que deveria, né? Ou é, não deveria, é, na verdade, a maior festa, a maior celebração para o povo cristão. E no passado, né? Os cristãos do passado, igrejas do passado, com alguns anos não tão distante atrás, a gente fazia às vezes diferente, né? Eu sei que nós estamos vivendo um momento, né, de restrições e tal, a gente entende perfeitamente. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que essa celebração da Páscoa, na minha opinião, deveria ser, sabe como? Igual às festas que Israel, o povo de Israel tinha, naquela época da colheita, né? Quando eles faziam as suas colheitas, eles faziam as suas festas, as suas celebrações. Diz a palavra que eles dançavam, eles celebravam, eles se alegravam na presença de Deus. E eu fiquei pensando, Senhor, por que a gente não faz o mesmo? Porque para o cristão, eu poderia dizer que é o dia mais importante na história do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Não é verdade? Eu aprendi com meus pais, né, isso quando eu lembro quando a gente era bem pequenininho mesmo, criança, lá na cidade de Juruti, onde eu nasci, lá naquela época, né, alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, eu lembro que sexta-feira a gente já ficava dentro de casa. Já não abria mais as portas, as janelas, a gente ficava literalmente trancado dentro de casa 3 dias. Só saía no domingo, né, que a gente ia para a celebração da Páscoa, e depois retornava novamente, e só na segunda-feira que a gente tinha o trabalho, né, que meus pais tinham trabalho. Mas eu penso, sinceramente, irmãos, eu posso estar equivocado, não sei qual é a sua opinião com respeito a isso, mas para mim, deveria ter sabe, aquele culto, sei lá, de 3 horas, muita dança, muita celebração, muita oração, e muitas declarações de fé, de esperança e de amor. Quem sabe a gente não faz no próximo ano, né? Quem sabe nós não fazemos uma festa dessa, na nossa celebração da Páscoa do próximo ano. Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje, ela vem com o tema, a grande solução. E todos nós sabemos que a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo, que é um dia, como eu já falei, maravilhoso, né? Que é o dia para o cristão se alegrar. Mas o lamentável é que nós não, às vezes, ou sabemos ou não entendemos na sua profundidade, né, o significado dessa ressurreição. O que é que veio, né, com a ressurreição de Cristo? O que veio com a redenção? Então muitos cristãos às vezes sabem apenas que Jesus morreu, e ao terceiro dia, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e que ele está hoje à destra do Pai. Mas nós não sabemos na sua profundidade. Eu sei que o tempo é curto para a gente, claro, fazer uma explanação um pouco mais profunda, mas eu quero falar 3 coisas bem rapidinho, 3 problemas resolvidos com a morte e ressurreição de Jesus. Então, 3 problemas da humanidade que foram resolvidas. Elas não vão ser resolvidas no futuro, elas já foram resolvidas. Primeira, a morte espiritual. Todas as pessoas, todas, indiscutivelmente, toda aquela que nasceu nesse planeta, ao nascer, diz a palavra, ele nasce em pecado. Eu não sei quantos de vocês conheceram, eu sempre falo isso, eu me lembro dessa pastora, porque foi uma coisa que ela falou, uma mensagem uma vez, que isso ficou gravado no meu coração. Eu sempre uso esse exemplo. Eu
Não sei quantos de vocês conheceram a pastora Valnice Milhomem. Uma mulher de Deus, uma mulher, uma profeta, né, uma profetisa, uma mulher da palavra. Ela era um mestre, né, em expor a palavra. E eu lembro uma vez que ela disse assim, ela fez uma pergunta, 2 perguntas na verdade. Para ir para o inferno, para uma pessoa ir para o inferno e morar a sua eternidade no inferno, o que é preciso fazer? E ela respondeu, ela disse nada. Por quê? Porque a pessoa, ela já nasce destinada ao inferno. Ela já nasce no pecado. Agora, o que é preciso fazer para alguém herdar a vida eterna? Aí sim, ela precisa fazer algo. Ela precisa renunciar à sua velha estrutura, à sua velha vida. Ela precisa renunciar ao seu eu. Ela precisa renunciar ao mundo. Ela tem que olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu te aceito a partir de hoje. Eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Deus. Eu te confesso como o meu Salvador e o meu Senhor. É o que diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Que a pessoa tem que confessar. A pessoa tem que falar. Se a pessoa falar assim, não, mas eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. A pessoa falar assim, não, mas eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa boa, eu não roubei, eu não matei, então né, nós vamos ver sobre isso. Não se trata de a pessoa ser boa, no certo sentido. Claro que a pessoa que é generosa, abençoadora, claro, a pessoa está certa. Mas quando se trata de salvação, nós vamos entender o que a palavra de Deus fala. E em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1 a verso 3, diz o seguinte: irmãos, eu te peço hoje que eu vou ter que usar vários textos, tá? Eu não sei se você vai poder me acompanhar na sua Bíblia online ou na sua Bíblia mesmo, mas escute só, eu vou precisar usar alguns textos para mim falar aqui, né, o que eu vou expor, preciso desses versículos. Efésios 2, verso 1 em diante diz o seguinte: Ele vos deu nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. A gente levava a vida, né? Você já viu, quando se tem uma pessoa morta em cima de uma pedra, e você chega lá e conversa com a pessoa, e fala bom dia, se ela responder, pode sair correndo, né? Mas ela não vai responder, por quê? Está morto. Você vai pegar uma agulha e vai meter no braço daquela pessoa, ela não vai fazer absolutamente nada, porque ela está morta. O pecado deixa a pessoa assim. O pecado deixa a pessoa dessa forma, dessa maneira. Ela não sente absolutamente nada. Ela não sente, bom, até a palavra chegar, né? Ela não sente a consciência pesada. Está morta. A Bíblia fala que estava morta nos seus delitos e pecados. Agora, entre as quais também todos nós andamos outrora. Isso é Paulo falando. Olha, eu andava assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, passado, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então todos nós nascemos com uma velha natureza. E para ser salvo, nós temos que nos despir dessa velha natureza, fazendo com que estivéssemos espiritualmente mortos. Então, com a velha natureza, como eu já falei, mortos. Nos delitos e pecados, mortos. Até vir, então, a revelação da palavra sobre a nossa vida. Então, nós fomos o quê? Nós fomos cortados da presença de Deus. Mas a pessoa pode pensar, mas pastor, eu sou livre. Espiritualmente não. Por quê? Porque tem princípios que regem essa área. E nós estávamos aonde, irmão? Nós estávamos presos nas armadilhas do pecado. Algumas pessoas, elas só vão perceber o fato
de estarem presos no pecado após serem confrontados pela palavra. Quando a pessoa ela vai ser confrontada pela palavra, irmãos, olha, eu posso ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6 horas falando para você. A gente sai daqui meia-noite e eu ficar falando. Próximo domingo, palavra, falando. E absolutamente nada acontecer com você. A pessoa vai entrar aqui e sair como entrou. Agora, quando a palavra de Deus, ela acessa o seu coração, aí, meu querido, aí você vai tentar, achar que não, será que o que é isso? É da minha cabeça? Por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso comigo? E a gente começa a se fazer pergunta, como assim? O que é? A gente começa a ser invadido por sentimentos que nós não tínhamos antes. A gente agora já quer fazer a coisa certa, a gente já está querendo encaminhar para a coisa certa. E vem aquele turbilhão de pensamento, de questionamento. Sabe o que significa? Nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. E quando nós somos confrontados pela palavra, aí nós começamos a entender o que estamos procurando paulatinamente, porque a salvação ela pode ser um ato, mas a santificação ela vai ser um processo. Ela vai durar alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Acredite. Então, quando nós recebemos o dom da vida espiritual, aí sim nós somos postos em liberdade. Agora deixa eu ler um texto para você. Quando eu recebo o dom da vida, quando eu entrego a minha vida a Jesus de Nazaré, quando eu confesso a Cristo como meu Salvador, quando eu renuncio à velha vida, eu renuncio ao mundo e eu confesso a Cristo como meu Salvador, eu recebo então o dom da vida. Mas deixa eu ler esse texto para você entender. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, olha só, queridos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí nós vamos começar a entender de onde é que vem esta vida. Eu falei em Efésios capítulo 2, verso 4, verso 5. Aí a gente começa a entender por que agora eu tenho a oportunidade do dom da vida. Porque agora Cristo ressuscitado. Cristo foi ressuscitado. A ressurreição então de Jesus torna possível que você e eu possamos receber o dom da vida espiritual. Por meio da onde, irmãos? Por meio da graça, porque é a graça que nos vai alcançar e vai nos restaurar, vai restaurar os nossos relacionamentos com as pessoas, com os familiares, vai haver um conserto, vai haver um conserto no nosso relacionamento com Deus. Ele vai proporcionar perdão, o nosso coração vai se encher da palavra, o nosso coração vai começar a se encher dos princípios. Olha, pode acontecer de pecarmos, com certeza. Ninguém será perfeito, na carne, infelizmente ainda. A Bíblia fala que estamos caminhando a ser um varão perfeito, mas enquanto isso, estamos neste mundo e a tendência nossa, podemos pecar, podemos errar, infelizmente. Agora veja bem, aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante, para você sair daqui, sabe que quando alguém te perguntar, você vai estar na ponta da língua. Preste atenção. Agora, com a ressurreição de Cristo, eu tenho a oportunidade do dom da vida. Eu tenho a oportunidade de receber a salvação, o Senhor Jesus como meu Salvador. Agora preste atenção no que fala Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Preste atenção, obra e fé na questão salvação andam juntos. Jamais eles vão andar separados, não tem como. Porque somos salvos mediante a graça, ou melhor, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Agora, preste atenção, que obra é essa? Como assim? Quer dizer então que, pastor, que eu sendo uma pessoa boa, eu sendo uma pessoa generosa, eu sendo uma pessoa que ajuda os pobres, eu sendo uma pessoa que coopero, né, que ajudo, que sou bondosa, quer dizer que disso nada serve? Para a salvação, não. Vamos entender. Para a salvação, não. Agora, serve para quê então, pastor? Toda essa bondade, toda essa generosidade, toda essa vida de ajudar, de repartir, de abençoar alguém, serve para você colher, porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Você plantou generosidade, você vai colher generosidade. Você plantou perdão, você vai colher perdão. Você plantou amor, você vai colher amor. Você plantou compreensão, você vai colher compreensão. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Para a salvação, não. Nada, absolutamente nada de obra que eu possa fazer para alcançar a minha salvação. Não existe nenhuma obra. A Bíblia não está dizendo que não é para fazer a obra. Ela está dizendo que a obra, ela não vai te ajudar com respeito à salvação. Por quê? Porque a obra é de Cristo. Ela é um dom da graça, ou seja, ela é um favor imerecido. Merecíamos? Não. Éramos pessoas más? Éramos. Vivíamos no pecado? Vivíamos. Mas a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia, e como diz a Bíblia, o grande amor de Deus nos alcançou. Porque não é por merecimento. Nós não vamos fazer algo para merecer. Agora, preste atenção. Fé, como eu falei, fé e obras, elas caminham juntas. Nós somos salvos, né, mediante, salvos pela graça, mediante a fé, sim. Agora, preste atenção. Não somos salvos pelas obras. Não cooperamos com Deus na nossa salvação com as obras. Agora preste atenção. Nós recebemos a salvação gratuitamente. Nós somos salvos por Cristo pela graça, mediante a fé, para a prática das boas obras. Você está me entendendo, irmão querido? As obras, elas não são a causa da nossa salvação. Ela é uma evidência da nossa salvação. Gente, eu quero que você entenda isso. É muito importante a gente entender isso. As obras não são a causa, elas não vão causar a salvação. Não vão causar. Mas as obras, elas vão evidenciar que aquela pessoa ela foi salva. Queridos, por favor, não me entenda mal. No nome de Jesus. Hoje é um dia que as pessoas celebram, né, fazem almoços maravilhosos, fazem jantares maravilhosos, né, tem gente que pode, né, e faz, e deve, né, não estou falando que é errado, mas farão grandes banquetes. Tem algum problema? Eu não vejo. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Hoje, no dia de hoje, irmãos nossos, possivelmente irmãos nossos, irmãos na fé, talvez não fizeram uma refeição hoje. Aí a gente pode pensar, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver muito, irmãos. Nós temos a ver muito com isso. Porque a obra, ela evidencia a salvação. Ela vai evidenciar, ela vai mostrar, ela vai revelar. Isso é muito sério. O que a Bíblia fala? Que se eu puder ajudar alguém, mas não ajudo, o que a Bíblia fala? Nisso eu estou pecando.
Ou dizer para o meu irmão, vai e volta amanhã. Eu estava falando do Amor em Ação, que é um ministério que nós temos, que eu sei que está no início da caminhada, mas gente, é algo que nós queremos crescer, sabe? Como igreja de Cristo, mais do que nunca esses dias se evidencia que a igreja ela precisa sair do discurso do amor, né, do tapinha na costa e dizer, irmãozinho, eu te amo, glória a Deus. Mas sentir a dor do meu irmão, olha, queridos, eu confesso para você, eu nunca passei fome na vida. Talvez muitos de vocês aqui nunca passaram fome na vida. De dizer assim, olha, pastor, eu estou com uma semana que não como. Possivelmente não. Mas dizem que aquelas pessoas que passaram fome, dizem que a fome dói. Que é horrível. É uma dor que você não consegue explicar. Agora, preste atenção na dor de um pai e na dor de uma mãe, onde o seu filho lhe pede uma bolacha, um copo de leite, e ele vai falar, filho, não tenho. Não tenho para te dar. Imagine. É dolorida. Por isso, a obra, ela evidencia a salvação. Por isso, igreja de Cristo. Nós, igreja de Cristo. Eu sei que nós estamos num protocolo. Eu sei que nós estamos vivendo em restrições nessas épocas. A porta da igreja, ela pode estar fechada. Mas a igreja de Cristo, ela não está com a sua porta fechada. Se você ficar na sua casa, você pode disparar mensagens. Você pode disparar você pode ligar para alguém. Você pode, de repente, visitar alguém. Você pode fazer uma oração por alguém que você sabe que está precisando tanto da sua oração. Parece que esses dias, literalmente, nós ficamos em casa. E achamos que possivelmente ninguém mais estava vivendo as suas tragédias, né? Mas estão, irmãos. E hoje nós podemos mostrar e revelar com evidências muito claras do que o amor, do que a obra, ela faz parte sim daqueles que são salvos. Olha que fala em Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha, presta atenção. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Olha o que a palavra de Deus está falando. Que nós fomos preparados para fazer boas obras. Deus nos preparou. A gente pode dizer, olha, poxa, o governo tal está falhando, olha, fulano de tal está falhando. Mas a igreja de Cristo não deveria falhar, porque nós fomos preparados por Deus para fazer as boas obras. Será que um dia, quando nós chegarmos no céu, e Deus nos perguntar, filho, você fez o que devia fazer com as boas obras? Não, Senhor, porque eu estava em pandemia. Nós devemos receber a Cristo como nosso Salvador. Ele é a solução proporcionada por Deus. Então, a parte espiritual foi resolvida. No momento que nós confessamos a Cristo como Salvador, nós criamos vida novamente, passamos a entender, começamos a compreender, começamos a perceber, a revelação de Deus começa a entrar, eu começo a entender a palavra, os princípios de Deus. Segundo problema que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo foi resolvida, a morte física. Como assim, pastor, a morte física? Todo mundo vai compartilhar da morte, a não ser que Cristo volte. Agora preste atenção no que eu vou te falar. A morte física, de fato, é a prova da morte espiritual. Corrigir o problema da morte espiritual não resolve a parte física. Mas como então, pastor, foi resolvido a questão da morte física? Gente, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deixa eu te explicar, entenda comigo. Por meio de um só veio o que, irmãos? O pecado e a morte, certo?
Isso foi afastado agora. Por quê? Porque por meio de um só veio a morte, da mesma forma, por meio de um só veio a vida. Veio a salvação. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a nossa esperança que Jesus nos proporciona. Que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, parece muito contraditório a gente entender isso. Como assim que ele resolve a parte física? Entenda comigo, preste atenção. A pessoa que aceita Cristo, ela resolve a parte espiritual, ela começa a entender, ela começa a receber a revelação da palavra, os princípios vão entrando, né, ela vai mudando paulatinamente, ela vai se arrependendo, ela vai naquele caminho, no processo da santificação, vai entendendo. Perfeito, está certo. Agora, de repente, aquela pessoa, ela não aceita Cristo, e ela morre, fisicamente. O que vai acontecer? Não tem mais jeito. Essa pessoa, como a própria palavra de Deus fala, não tem como ir lá. E não tem como ela voltar. Porque agora essa pessoa estará, infelizmente, para toda a eternidade no inferno. Ela vai ressuscitar? Ela vai ser vivificada para a salvação? Jamais. Ela morreu. Diferentemente, aí sim entramos agora como que Cristo resolve o problema da morte física. Quando um crente morre, parece contraditório que eu vou te falar. Quando o crente morre, na verdade, querido, ele não morre. Ai, pastor, o que é isso? Ele vai ficar vagando por aí então? Digo, não, filho. O que a Bíblia fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, essa é a esperança daquele que tem Cristo na sua vida. Essa é a esperança daquele que serve a Jesus. Que ele vai ressurgir naquele último dia. Não para a morte da eternidade, mas ele vai ressurgir para viver para sempre com o nosso Salvador, para toda a eternidade. Porque aquele que morreu sem Cristo, triste. Aquele que morreu sem Cristo, muito triste. Porque ele vai ressurgir no último dia, sim, mas ele vai ressurgir para a perdição eterna. E para toda a eternidade ele vai estar perdido. Mas aquele que morreu em Cristo, ainda que morra, viverá para todo sempre. Mas por quê? Exatamente por causa da ressurreição de Cristo. Por isso, há essa associação do espiritual com o físico. Que um dia, quando nós morrermos, o nosso corpo ele volta ao pó da terra novamente. E o nosso espírito volta a Deus para toda a eternidade. Gente, é nisso. Essa é a esperança em Cristo. Olha, vamos morrer um dia? Certamente, se Jesus não voltar. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador, você viverá novamente em um lugar de bênção. Vamos ter que enfrentar essa dura realidade da morte um dia? Certamente, se Jesus não vier e nos levar para sempre. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador, você viverá novamente em um lugar de bênção. A ressurreição é o nosso futuro. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Mesmo que morra, viverá. Amém? E a terceira, a vida sem esperança. Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações, sem um propósito de vida verdadeiro. Aquele que vive meramente para satisfazer seus próprios desejos, frequentemente vive um vazio em si mesmo. O que escreveu Salomão? Todo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alguma coisa. Ou seja, tudo que Salomão podia fazer naquela época, tudo, a Bíblia fala que está aqui, tudo, ele fez. Mas como é que ele continuou? Vazio. Olha o que ele fala: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2, verso 10, verso 11. Você consegue pegar o vento, irmãos?
tem como pegar o vento? Tem? Não tem. Não tem. Então, a ressurreição de Cristo, ela traz um propósito. Ela traz um propósito. A ressurreição de Cristo, ela acaba com o problema da desesperança. Ela traz a esperança. Pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno, aqui eterno, a ressurreição de Cristo resolve isso, porque agora eu tenho um sentido da vida. Agora eu tenho algo para realizar. Agora sim tem algo que eu vou fazer, porque existe um propósito eterno. E se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Existe um propósito. Deus quer que vivamos de uma forma abundante, que tenhamos uma vida cheia de propósito. Se estamos em Cristo, temos novidade de vida, porque fomos identificados com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Deus quer que vivamos abundantemente, que tenhamos uma vida cheia de propósito. Gente, o que é novidade de vida? O que é viver em novidade de vida? O que é experimentar novidade de vida? O que é? Viver experimentando novidade de vida é uma vida diária, é um estilo de vida, de alegria, de bondade, de amor, sabe, de praticar aquilo que Cristo quer que eu pratique, de ser aquilo que Deus quer que eu seja, de viver para Ele. Gente, a gente não está aqui nessa terra apenas para nascer, comer, trabalhar, né, viver uns dias e bater as botas. Há um propósito, há uma novidade diária. Você já pensou, todos os dias, Jesus tem uma novidade para contar para a gente. Todos os dias Ele tem uma novidade, todos os dias Ele tem algo sobrenatural. Todos os dias Ele tem algo excelente, maravilhoso, extraordinário para falar com a gente. Todos os dias Ele tem uma novidade para a gente. É para isso que Cristo nos chamou, para vivermos essa esperança. Olha o que a Bíblia fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A ressurreição de Cristo tornou possível para que nós pudéssemos ter alegria no sentido de realização aqui e agora. Não é viver apenas uma vida qualquer, sem um santo propósito. Mas primeiro, nós temos que reconhecer, queridos, que nós viemos de lá, que nós pecamos, né, que nós vivíamos em pecado. Nós temos que aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Fazendo isso, nós vamos ter o céu, nós vamos querer estar lá. Além disso, nós teremos um propósito a viver nessa terra. Não desperdice a sua vida. A ressurreição de Jesus a torna preciosa. Receba-o como seu Salvador. E quem sabe, com grandes coisas, Deus vai realizar através da sua vida. Queridos, olha, eu sei que cada um de nós tem uma experiência com Deus. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós. Você tem a sua. É como chupar uma laranja, né? Você chupa a sua laranja, só você sabe o gosto dela. Então, todos os dias, Jesus tem algo precioso para falar com você. Eu quero que você agora assista um vídeo aqui. Ele é bem curtinho, bem rapidinho. Assista esse vídeo e logo nós vamos estar orando. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. Investimento bem inferior ao do Palmeiras é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade, tá indo embora. Eu sou o líder da resistência.
Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente, porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. A gente tem entendido, acho que todos nós entendemos, né? Na verdade, eram pessoas contrárias às outras, como se fosse, né? Palmeiras, Corinthians. Aquele senhor aparentemente meio escondidinho, mas meio como se fosse um racista, né? Como é que ele vai abraçar um negro? E assim por diante. Sabe, quando o amor de Cristo, ele nasce no nosso coração, embora tenhamos nossas particularidades, mas o amor de Cristo vai ser muito maior. Muito maior. Nós precisamos de um choque de humildade. Nós precisamos de um confronto de humildade na vida da gente. A gente aprender literalmente a lavar os pés uns dos outros com amor, sem ver, sabe, sem olhar, na verdade, se eu gosto, se eu não gosto, né? Se é branco, se é preto, se é esquerda, se é direita, né? Se é, enfim, se é rico, se é pobre, mas um choque de humildade. E Cristo, Ele é o nosso grande mestre, né? Vamos orar. Vamos orar. Nós vamos estar em oração. Eu vou passar aqui logo que eu orar. Eu quero que você fique em pé mesmo. Quando eu passar para a Liane, ela vai falar umas coisinhas aqui. Você vai ficar, posso falar assim, né, amor? Se a pessoa quiser permanecer aqui, é bem rápido também o que ela vai fazer, mas ela vai explicar e você vai entender também. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Sem dúvida, saímos daqui mais renovados, mais entendendo o significado da tua morte. Que embora, Senhor, não seja por obras,
mas nós fomos salvos para as boas obras, para fazer exatamente aquilo que o Senhor sempre fez e quer que a sua igreja faça. Senhor, que essa semana nós possamos colocar em prática essa palavra, poder matar a dor de alguém, aconselhar alguém, fazer o bem para alguém, dar um conselho, dar uma cesta, dar algo que possa ajudar a vida de uma outra pessoa. Sendo assim, nós vamos estar sendo igreja de verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Amém, irmãos. Eu só quero repartir com os irmãos que a gente está orando nos nossos grupos. Em alguns grupos a gente tem colocado uma lista de pessoas que elas estão doentes. Então, a maioria delas, elas estão doentes por Covid. E assim, sabe, irmãos, e eu quero pedir oração junto com os irmãos. Assim, eu quero te falar, se você não sentir a vontade de ficar aqui pra gente orar, você tem liberdade de sair, tá bom? Assim, eu não tô falando brava nem nada, né? Mas eu quero que você fique livre, porque eu acho que quando a gente tá na liberdade de Deus, o negócio flui, né? A unção de Deus vem, os milagres surgem, porque a gente está com o coração aberto para isso. Então, são muitas pessoas que estão nessa lista. E tem uma pessoa aqui que eu fiquei muito tocada, né? A Luciana, mãe da Larissa. Ela pegou Covid, ela e o esposo. E essa menina, Larissa, ela é filha única. E a Larissa perdeu o pai. O pai já foi. Ela é uma estudante. Ela é sustentada pelos pais. E ela disse assim, como é que eu vou viver agora sem meus pais? Se meu pai já morreu, minha mãe morrer, como é que eu vou ficar? Né? Então, talvez a gente olhe e fale assim, não é ninguém para mim. Mas se fosse alguém da nossa família, sabe, eu vejo que cada pessoa importa. Cada pessoa é preciosa. Cada pessoa que está nessa lista aqui, ela é importante para alguém. Ela tem valor para alguém. E eu quero pedir para ti, igreja, como igreja do Senhor, para a gente interceder, porque essas pessoas que estão aqui, elas são parentes de alguém que está aqui, de alguém que veio no culto da manhã, de alguém que a gente conhece. E aqui nessa lista, aqui embaixo, nessa lista menor, bem aqui que eu marquei, são as pessoas que já tiveram alta e que tiveram vitória. Eu quero que não seja uma pequena lista dessa, mas seja essa toda que a gente vai orar aqui, amém? Todas essas pessoas que estão aqui, elas vão sair. Elas merecem ter uma segunda chance. Né? Quantas pessoas já não foram assim? Amém? Você crê comigo? Eu creio que esse Deus que a gente estava falando aqui, que o Jango estava falando aqui, ele é real, ele existe. Ele é um Deus poderoso, é um Deus que ressuscitou dos mortos. Porque Ele não pode tirar essas pessoas que estão mortas para a vida. E elas serão testemunho vivo de que Deus existe. Então nós, como igreja, nós vamos clamar por elas. Será que existe alguém que não crê? Por favor, saia. Porque eu creio no poder imenso de Deus que essas pessoas vão ser restauradas. Se você se sentir à vontade, eu quero te pedir para a gente ajoelhar por elas e vamos clamar por elas. Hoje de manhã nós oramos por essas pessoas. E eu creio que elas já estão sendo curadas agora. Só se você puder. Se você não puder, pode ficar em pé mesmo. Deus vai te compreender. Pai, nesse momento, nós oramos, Deus, por cada pessoa que está aqui,
tem o nosso irmão Humberto Júnior que está aqui, todos esses irmãos que estão aqui, Deus. Nós oramos por eles, Deus, e chamamos, Deus, nós chamamos a cura completa para eles, Pai. Nós chamamos, declaramos, Senhor, o Teu poder sobre a vida dessas pessoas aqui, Deus. Sim, Deus, uma segunda chance. Deus, eu sei que essa vida terrena aqui é importante, senão o Senhor não nos daria essa vida. Deus, eu peço, Deus, em nome de Jesus, por essas famílias, por essas pessoas que estão aqui, Deus. Eu também agradeço por essas aqui, por essas poucas pessoas que estão aqui, sim, eu agradeço, Deus, por elas, que elas já estão curadas, mas eu também peço por essas aqui, Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas, Deus. Nós cremos, Senhor, como igreja, que o Senhor nos colocou aqui na terra para interceder, Deus, e humildemente nós te pedimos misericórdia, não que nós merecemos, mas a misericórdia vem para aqueles que não merecem. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessas vidas, opera milagrosamente, Senhor, nesse hospital. Esse hospital vão ver o grande avivamento do Senhor. Nesse momento, Deus, passa nesses hospitais com o sopro de vida, com o sopro da cura, e cura, Senhor, essas vidas. Restaura o coração, restaura os rins, restaura os pulmões. Oh Deus, restaura tudo que foi afetado pelas doenças, em nome de Jesus. E que nesse momento nós chamamos a cura, nós tomamos posse da cura sobre a vida dessas pessoas, sobre a nossa vida. Blinda o nosso corpo, blinda o nosso espírito, blinda a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já, Deus, porque nós vamos ver o grande milagre do Senhor acontecendo através dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Obrigada, irmão. Deus te abençoe. Amém. Deus te guarde, te proteja, te dê uma semana repleta, abençoada do Senhor, em nome de Jesus. Que aonde você for, realmente você seja um milagre de Deus. E através de você, sabe, muitos serão curados de almas, de espírito, de corpo, em nome de Jesus. E tudo que você tocar nessa semana será próspero, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele